Paz do Senhor a todos, graças a Deus. Vamos passar para a palavra aqui. Amém? Paz do Senhor. Amém. Vamos abrir em Juízes, capítulo 6, versículo 1. Juízes 6, versículo 1. Juízes 6:1 diz assim: Porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos medianitas por 7 anos. Vai lá. E prevalecendo a mão dos medianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Põe King James e continua daí. No versículo 3. Sempre que o povo de Israel formava as suas plantações, os medianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles invadiam. Presta bem atenção. Então vamos irmão, rapidinho, deixa eu orar aqui que eu não orei. Peraí, perdão. Senhor Deus, querido e amado, Deus maravilhoso, nós te louvamos por mais uma etapa do culto, Pai. Senhor, eu peço aqui, abençoa esse momento, que não venha eu falar, nós reconhecemos a sua grandeza e o seu poder. Sabemos que o Senhor é Deus, Pai, eu peço, Pai, fala em cada coração aqui, Pai, tira tudo aquilo que nós precisamos, Pai, e abre os nossos olhos para ouvir a tua palavra em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então, presta atenção. Forma aí uma imagem na sua cabeça. O versículo 1 diz assim, pode deixar no 3 aí, filha. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos medianitas por 7 anos. Presta atenção. Então, o povo pecou, saiu fora daquilo que Deus tinha projetado, pecou, errou o alvo. O que nós precisamos entender? Olha só a situação. Põe lá, ó. Sempre que o povo de Israel formava suas plantações, os medianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles invadiam. Então presta atenção. Eles pecaram. Deus permitiu os medianitas dominar eles lá. É isso que está falando, não é? Ó, porém, aos olhos do Senhor. E o Senhor Deus na mão dos medianitas por 7 anos. Entregou na mão dos medianitas. Deus entregou ele na mão deles lá, não foi? Não foi Deus que entregou? Por 7 anos. E prevalecendo a mão dos medianitas sobre... Segura aí no 3, tá? E prevalecendo a mão dos medianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Olha só. Ele vai falar que eles foram morar nas cavernas, por causa dos medianitas. Mas quem estava acima dos medianitas? Quem estava? Deus. Deus que permitiu aquilo tudo. Vamos lá. Versículo 4. Acampavam na terra e devastavam as suas colheitas ao longo de todo o caminho, até o sul, nas proximidades de Gaza, não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem um jumento sequer. Irmão, presta atenção. O que nós precisamos entender? Os medianitas estavam dominando Israel. Eles vinham, devastava com tudo, acabava com tudo, não deixava nada. Eles faziam uma plantaçãozinha, não deixava nada. O que nós precisamos entender? Encontrar uma saída. Eles começaram o quê? Pecaram. Aí Deus entregou na mão dos medianitas por 7 anos. As coisas estavam acontecendo. Só miséria. Versículo 5, vai lá. Eles subiam
trazendo os seus animais, as suas barracas, e chegavam como enxames de gafanhotos. Era uma multidão de guerreiros, impossível de se contar. Todos os seus homens e camelos invadiam a terra com o objetivo de destruir tudo. Olha só, no próximo versículo a gente vai entender o contexto aqui. O que nós precisamos entender? Que eles deixaram de estar na mão de Deus e estava debaixo da mão dos medianitas. Aí ele estava morando em caverna. Imagina só, lembra lá daquele menino lá que estava no sepulcro? Tinha a condição de vida dele totalmente bagunçada. Os demônios apoderavam deles ali. Aqui nós estamos falando da parte física. Não estava vendo o demônio que estava ali, mas fisicamente sabia que tinha uma opressão maligna. O que nós precisamos entender? Eles estavam debaixo de uma opressão maligna ali. Os medianitas pegando tudo que eles tinham, subia, arrebentava com tudo, bagunçava com tudo. Então, aí você começa a pensar, mas faz uma coisa, faz outra. Vamos lá, no versículo 1. Por causa de Midian, Israel foi reduzido tamanha miséria que os israelitas passaram a clamar por socorro a Deus. Olha só, no versículo 6 o meu diz assim, ó: assim Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Irmão, o que nós precisamos entender? Acima, nós podemos ter um chefe, nós podemos ter um cliente que acaba sendo um chefe, uma autoridade, nós podemos trabalhar numa empresa, nós podemos trabalhar no lugar que nós vamos trabalhar. Pode ter um chefe, ele pode sim estar acima de nós, porque a gente presta serviço. E você vai seguir ali as orientações que aquele cliente está falando. Aqui então aquele cliente naquela ocasião se torna o nosso patrão. Como a gente tem muitos patrão, a gente pode falar, não, deixa isso pra lá, fulano. Obrigado. A gente pode falar assim, não, fulano, fica você aí com o seu serviço, vamos embora. A gente não vai fazer isso, porque senão a gente fica sem levar o sustento, certo? Agora eu preciso entender que tem um Deus acima. E no momento que eu iniciar o clamor a Deus, as coisas vão mudar. O povo pecou? Pecou. Tem prêmio para quem peca? Não. Tem bônus para quem peca? Não, não tem. Eles estavam sofrendo ali as consequências das atitudes. Muitas vezes nós tomamos atitude, seja ela grande, seja ela pequena, e depois a gente sofre as consequências. É você, é eu, não existe um só justo nessa terra. O que nós precisamos entender? Por causa de Midian, Israel foi reduzido a tamanha miséria. Meu irmão, estava um sofrimento tremendo. A coisa estava feia. Tamanha miséria que os israelitas passaram a clamar por socorro. Ó, lembraram de Deus. Por socorro a Deus, o Senhor. Ó, lembrou de Deus. Às vezes, eu preciso entender uma coisinha. Às vezes chega a situação que se eu não ir lá acertar as coisas com Deus, eu vou ficar sofrendo. Mas eu já acertei. Irmão, já acertou? Então é a aprovação de Jó, então. Então vamos passar para a aprovação de Jó. Não, é Deus, Jó, Deus que está aprovando, não tinha nada de errado com Jó. Ah, então tá, então não tinha, então você está na aprovação de Jó. Não tinha nada de errado com Jó. Você não está vendo lá, ô Satanás, você não está vendo lá o meu servo Jó? Tá vendo como é que ele me serve? Não, você cercou ele de bem, não pode tocar na vida dele. Foi permissão então de Deus. Agora, o que eu preciso entender? Volta, filho, eu preciso voltar, Deus. Ó, Senhor, tem tal situação tá acontecendo, tá gerando porque eu tive uma atitude, Senhor. Me lembra que a atitude, irmão, nós precisamos entender que não existe ninguém acima de Deus. E Deus é o nosso Senhor que age em nosso favor. Eu vou fazer o quê? Ó Deus, eu acho que eu não errei não. Glória a Deus.
é a aprovação de Jó, então, na nossa vida. Não a de Jó, né? Mas algo semelhante ao que Jó... Não semelhante, mas sem um motivo. Quem pecou, esse ou seus pais? Não foi esse nem seus pais, mas foi para a glória de Deus. Então você se acha aí. Você se acha. Mas se porventura, por causa de Midian, Israel foi reduzido a tamanha miséria, Deus entregou na mão. O que eu preciso entender? Nós estamos servindo a Deus, nós estamos buscando a Deus, mas se muitas vezes, por algum motivo ou outro, nós deixou aquela área da nossa vida, aquela situação, teve lá uma falha, teve lá um erro do alvo, o que eu preciso fazer? Ir lá e clamar ao Senhor. E passaram a clamar ao Senhor por socorro. Vamos lá, no versículo 7. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos medianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos, versículo 8, aos filhos de Israel, que lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra. Eu tirei eles e coloquei vocês, e vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvido à minha voz. Meu irmão, em nome de Jesus, o que nós precisamos entender? Dá ouvido àquilo que Deus tem para nós, em nome de Jesus. Eu preciso dar ouvido. Deus está falando o que para mim e para você? Vamos dar ouvido para aquilo que Deus tem para a nossa vida. O que aconteceu? O povo pecou, não pecou? Mas no momento que eles falaram: não, peraí, tem alguma coisa errada, eu preciso achar. Não foi esse nem seus pais que pecou. Está lá no João 8 ou 9, não sei. O cego de nascença. Não foi esse nem seus pais. Mas foi para a glória de Deus. Tem situação na minha vida que é para a glória de Deus? Então vamos aguentar firme, que vai glorificar o nome do Senhor. Mas tem situação que eu tenho que ir lá e ajustar, vai lá e ajusta, fala com Deus, porque no momento que nós começamos a clamar, o que acontece? O povo começou a clamar a Deus, porque o sofrimento estava tão grande, que eles falaram: não, vamos clamar a Deus, tem alguma coisa errada acontecendo, vamos fazer um ajuste aqui com Deus. Começaram a clamar. Gente, eu tirei vocês do Egito, eu tirei o povo que estava na terra, coloquei vocês, abençoei vocês, tirei da casa da servidão, fiz tudo isso, e eu falei para vocês: me escuta e volta. Contudo, e também vos declarei: eu sou Yahvé vosso Deus, Senhor, não temais os deuses e o poder dos amorreus, cuja terra habitais, contudo, vós não me deste ouvido. Por que surgem situações na nossa vida? Porque nós não damos ouvido a Deus. Simples e claro assim. Fulano, tá acontecendo o quê? Não deu ouvido para Deus. Fulano, é mais ou menos assim. Como é que Deus fala? Fulano, não anda com tal pessoa não, que vai dar ruim lá na frente. Aí fulano não tira o pé da casa do fulano. Daqui a pouco tá agindo que nem o fulano. Aí o conceito, o critério de conduta já vai lá embaixo. Né? Às vezes a gente tá com critério aqui, você encosta com alguém que tem um critério maior, o nosso critério cresce, aí a gente muda a nossa conduta, melhora. Um conduta inferior, nós que vamos abençoar aquela pessoa. Não, fulano, não faz isso não. Aí, não, acho que não tem problema não fazer isso não. Daqui a pouco entrega na mão dos medianitas. Por quê? Porque tem situação que eu preciso ir lá falar com Deus. Estava sofrendo, morando em caverna, plantava lá, fazia um canteirinho de alface lá, os medianitas lá, vinha que nem parecendo um monte de gente que não dava nem para contar. Não foi isso que a gente acabou de ler? Não dava nem para contar, bagunçava com tudo, arrebentava com tudo, não sobrava, não falou que sobrava nem um jumento? Nem um jumento sobrava. O que eu preciso entender? Peraí, Deus, Senhor, deixa eu alinhar a minha vida com o Senhor aqui. Deus, eu acho que não é a aprovação de Jó, não. Eu acho que esse negócio aqui
não é para tua, não é nem esse, nem seus pais. Eu tô achando que tem um negocinho que eu preciso alinhar. Irmão, às vezes eu preciso entender, surgem situações na nossa vida que eu preciso só ir lá e alinhar com Deus. Ele é um pai tão bom, tão cuidadoso, tão zeloso com a nossa vida, que às vezes tem situação surgindo, ou eu e você, nós estamos mais santos que Deus. Vamos ganhar de Jesus. Ai, ganhamos de Jesus. Estamos santo que nós estamos orando não sei quantas horas por dia. Irmão, às vezes a gente acaba de orar e o diabo está lá na porta esperando. Quando fala o diabo está na porta, está na mente. A gente esbarra numa situação, fala uma coisa que não é para falar. Se não falar, pensa. Ou tem um comportamento diferente. Ou às vezes é no outro dia. Mas eu preciso alinhar. É coisa grande? Alinha com Deus. É coisa pequena? Alinha com Deus. Começaram a clamar. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel por causa dos medianitas, enviou o Senhor um profeta. Peraí. Começou a clamar? Deus envia a palavra. Fulano, é o seguinte. Salmos 107, versículo 20. Enviou a sua palavra e os livrou da sua destruição. 107, 19. Põe aí para nós, por favor. Salmos, capítulo 107, versículo 19 e 20. Isso, 107, 19 e 20. Vai lá. O que acontece? Começaram a clamar. Então, na angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de suas aflições. Versículo 20. Vai lá, lindona. Enviou a sua palavra para curá-los, para salvá-lo de sua extinção. Começou a clamar. O que aconteceu? Deus tirou as angústias, livrou das angústias. Pode voltar lá, filha. Tirou das angústias e enviou a palavra para que não morresse. Irmão, eu não tô lá, eu não sou o Jó, você não é o Jó, mas pode acontecer alguma coisa que não tem causa na nossa vida. Não foi brecha que eu e você deu. Mas se tem alguma coisa, vai lá e alinha. Não, será que... Deus, o que está acontecendo aqui, Senhor? Aí Deus vai falar, Deus vai enviar o profeta. Eu tirei vocês do Egito, tirei vocês da terra da servidão, trouxe vocês para cá, abençoei, dei livramento e tal, tirei o povo que estava, coloquei vocês, mas eu falei para vocês me escutar. Não temer eles e me escutar. Eu preciso escutar o que Deus está falando. As coisas estão acontecendo, ou por um acaso o problema está lá com Deus. Não, o problema não está com Deus não, está comigo. Com Deus está a solução. Mas o que está acontecendo? Clama a Deus. Começa a clamar a Deus. Fulano, daqui meia hora eu tô aí, presta atenção aqui comigo. Daqui meia hora eu tô aí. Não, fulano, atrasei. Começa a clamar a Deus, que não vai ficar 2 horas lá no ponto, não é verdade? 3 horas, esperando. Porque Deus é bom. Nós precisamos entender que Ele deu um acesso para que nós possamos clamar. Deus não quer que eu sofra. A bênção do Senhor enriquece no acrescentador. Deus não quer que eu sofra, não quer que você sofra, quer abençoar a nossa vida. O que nós precisamos fazer? Clamar. Então os filhos de Israel começaram a clamar. Deus, não está andando aqui. Senhor, aqui. Aí Deus daqui a pouco Ele fala, filho, isso aí, tem probleminha seu não. Ele vai falar. Se tiver também Ele vai falar. Não enviou a palavra? Enviou a palavra. Primeiro deu comida. Né? Né, Pedro? Como é que foi? Né? Abençoou, não foi? Tirou o celular, não tirou? Depois deu de volta, não deu? Então, não deu vitória? O que nós precisamos entender? Deus é bom, misericordioso na nossa vida. O que eu vou fazer? Eu vou clamar a Deus, vou buscar o Senhor e vou ter livramento. O que ele falou? Gente, é o seguinte, mas ainda tem mais. Põe aí no próximo aí, por favor. Próximo versículo. Não, próximo versículo. Versículo, E disse, no 10. E eu vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais o Deus. Versículo 11. Então, olha o movimento, versículo 11. Então, o anjo de Deus, o anjo de Yahvé, veio e assentou-se sobre o carvalho, sobre o grande carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás,
filho de Abiezer, e aconteceu que Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, a fim de ocultá-los do medianita. Versículo 12, vai lá. Então o anjo do Eterno apareceu a Gideão e lhe saudou: Yahvé está contigo, valente guerreiro. Vai no 13. Ao que Gideão declarou: ai, meu senhor, se Yahvé está conosco, por que nos sobreveio toda essa calamidade? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contam, quanto afirmam, não nos fez Yahvé subir do Egito, entretanto agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos medianitas. O 14 para a gente fechar e passar para o próximo livro. Então o Senhor olhou para Gideão e lhe orientou: vai com a força que tu tens, vai libertar o povo de Israel das mãos de Midian. Ora, não sou eu a quem te envia? Ó, tá bom até aí. Começou a clamar. Aí Deus falou assim: ó, é o seguinte, aí Deus enviou o profeta falou para eles: ó, eu fiz tudo isso com vocês, mandei vocês me escutar, vocês não me escutaram. Não tá lá uma voz lá na rodovia Raposo Tavares? Tem uma voz lá, não tem? Como é que é a voz que tá lá? 90 por hora, não tá? Passa 100 ali, 110, perto do KM 24 ali, que você vai ver chegar uma foto na sua casa. Tem uma voz falando: avisei pra você não passar aqui a 70. Lá embaixo ali no 21 de Carapicuíba, não tem uma voz ali? Qual a voz que fala lá? 40. Passa lá 41 pra você ver, 42. 5% do valor da via, do que está estipulado lá. Vai levar. O que Deus falou? Eu falei: preciso ouvir. Mas aí o que acontece? Ó, começou a clamar. Na hora que começou a clamar, Deus falou: ó, é assim, assim, assado. Aí Deus já foi movimentando. Já enviou o anjo para falar com o Gideão. Aí o Gideão: ó, não, como é que eu sou valente? Como é que Deus está conosco? Deus estava em todo o tempo. Mas Deus já estava movimentando as coisas. Por quê? Porque o povo começou a clamar. Viu que a situação estava tão terrível. Às vezes tem situação que não precisa chegar terrível na minha e na sua vida. Ó, nós demos lá um deslize lá, entramos numa condição que não era para entrar, e aí aconteceu uma consequência, entregou na mão do medianita. A gente está buscando a Deus. Às vezes surge uma situação pequena, pode surgir uma grande. Irmão, volta correndo, alinha com Deus lá, e Deus vai nos abençoar. Ó, não, peraí, eu cuidei de você, te abençoei, mas entrou um probleminha aí. Aí Deus começou a abençoar. Aí começa a falar com o movimento, começou a acontecer, começou a falar com Gideão, e as coisas começaram a acontecer. Olha lá, põe lá no João lá, filha. João 6,67. João. Ó, então Jesus interpelou os 12, perguntou: vós também desejai ir embora? Jesus já estava cansado lá dos 70, deu um chacoalhão neles lá, aí chegou perto dos 12 de cima e falou assim: então Jesus lhe interpelou os 12, vós também desejai ir embora? Vocês querem ir embora também? Tô nem aí se vocês for, filho. Salvação tá comigo. Quase que ele falou isso. Vai lá, o 68. Mas Simão Pedro respondeu a ele: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido que o Senhor é o Cristo, Filho de Deus. No próximo versículo vai falar isso. O que eu preciso entender? Mas Simão respondeu a ele: Senhor, irmão, para quem eu vou? Não tem. Eu vou, por exemplo, presta atenção. Nós tem lá um compromisso, uma aliança, que é maior do que a nossa aliança aqui na terra. Aí, porventura, para onde que eu vou? Se a gente tá lá com, tem um amigo, vamos fazer assim, vai ficar mais fácil. Ô fulano, foi mal, me deu problema aí e tal. Aí vamos supor, a gente não fala nada.
Mas aí a gente vai lá e fala com Deus. E Deus cria caminho. Se a gente falha com Deus, que Ele sabe que a gente vai falhar, o que a gente precisa fazer? Para quem que nós vamos? Ele é Pai. Para quem que a gente vai? Mas Simão Pedro respondeu a ele: Senhor, para quem iremos tu? Para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, querido. Não precisa alinhar com Deus. Para onde que nós vamos? Não tem lugar para eu ir. Não, mano. Isso daí nós estamos dizendo assim, ó. Ah, mas fulano mudou de ponto de encontro. Nós temos aqui o nosso ponto de encontro, que tem um nome chamado igreja. Aí o fulano fala: não, eu vou lá para outra igreja. Não adianta, tem que alinhar com Deus. Se eu alinhar com Deus, e dependendo das nossas atitudes, alinha mais rápido, para onde nós iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Precisa alinhar com Deus, é Ele que tem as palavras de vida eterna. Ah, tá lá sofrendo? Por que não? Mas peraí. Todo dia todo dia o carro quebra. Não tem caso assim? Todo dia o carro quebra em tal lugar. Peraí, vamos alinhar aqui. Ô Deus, o que tá acontecendo? Ô filho, sabe o que é? Tem um negocinho pra você acertar comigo aí. Não acertou seu dízimo, tá aí sofrendo. Entrou um devorador aí. Ah, é? Então peraí. Vai lá e dá o dízimo. Repreendeu o devorador. Ah, mas aconteceu de novo. Mas o que está acontecendo? Deus, negócio do Senhor sabe todas as coisas. Tem um demônio lá que está atrapalhando. Vamos orar e o demônio vai embora. Mas eu preciso alinhar lá com Deus. Preciso ir lá na fonte e resolver com Deus. Você quer ver uma coisa? Lucas, volta aí para trás. Lucas 15, versículo 17. Então, quem tem as palavras de vida eterna? Jesus. Então, para onde nós iremos? Para Jesus. Alinhar com Deus. Vamos falar desse menino aqui. O 15, João 15, Lucas 15, Lucas capítulo 15, versículo 17. Foi quando, esse é o filho pródigo, foi embora, passou fome, foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: quantos empregadores do meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Ó só, miséria, fome de novo, probleminha, sofrendo. Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta. O que eu preciso fazer? Escutar Deus e tomar o caminho de volta. Escuta o que Deus está falando. Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para meu pai. Vai lá e fala com o pai, Pai do céu. E ao chegar lhe confessarei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Vamos lá. Não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Vai. E logo em seguida levantou-se e saiu em direção do pai. E saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele ainda distante, quando seu pai o viu. Pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho e muito o abraçou e beijou. Olha aí, eu tô achando que vai acontecer outra coisa. Não. Tô achando que vai acontecer outra coisa. Não. Vai acontecer não. Abraçou e o beijou. Pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho e muito o abraçou e beijou. Deus tem abraço e beijo para mim e para você, porque caiu em si. O que o Davi falou? Para evitar essas coisas, o que o Davi falou? Um anseio manifestei ao Senhor, e a sua realização buscarei, que possa eu habitar na casa do Senhor todos os dias, para contemplar a sua formosura, a sua glória, e aprender no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me esconderá, no recôndito do seu tabernáculo me esconderá, acima dos altos rochedos, dos altos rochedos me colocará em segurança. Deus tem um lugar para nós. O que esse menino fez? E caindo em si,
levantei, voltar-me-ei a ter com meu pai. Volta, qual o problema? Tem que alinhar alguma coisa, vamos ser mais clarinho, né? Tá muito fácil. Tem que alinhar alguma coisa com alguém? Vai lá e alinha. Ô fulano, você me perdoa aí? Me perdoa de... Você não vai sentir nada. Nem eu vou sentir nada. Mas eu já, minha mente já raciocinou que 2 mais 2 é 4. 1 mais 1 é 2. Fulano, você me perdoa? Às vezes fulano não vai nem querer me ouvir, nem te ouvir. Mas eu vou quebrar aquele ciclo de medianita que tá lá devastando com tudo. Ah, não é isso que tem que fazer, é outra coisa. O que o Zaqueu fez? O Zaqueu não foi tocado por Jesus? E ele foi tocado, realmente tocado, não foi? O que aconteceu? O que ele fez? Qual a atitude que ele teve? Senhor, se eu defraudei alguém, entrou lá meio na rabeirinha. Se eu defraudei, Deus, eu vou pegar metade dos meus bens e vou dar aos pobres. E se eu defraudei alguém, vou restituir 4 vezes mais. Foi restituir. Às vezes tem situação que eu tenho que tomar atitude. Ir lá e acertar. Se ele ficasse lá, pai, eu peguei, E logo em seguida levantou-se e saiu em direção do pai. Vinha caminhando ele pelo caminho, ainda distante, quando seu pai viu e pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho e muito o abraçou e beijou. Vai lá no versículo 21. Vai, seguido. Até o 24. Então o filho lhe declarou. Ele falou o que ele fez. Ele cumpriu. Cumpriu a atitude que ele tinha caído em si. Então o filho lhe declarou: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Vai, lindona. Acompanha aí. Entretanto, o pai ordenou aos seu filho. Entretanto, o pai lhe ordenou aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestir com distinção, ponde um anel de autoridade e sandália de filho. Versículo 23. Também trazei o novilho, o gordo, e preparai, comamos e façamos uma grande festa, regozijamos. Versículo 24. Porquanto este meu filho estava morto e voltou, deixa aí, tá? E voltou à vida, estava perdido e foi encontrado. E começaram a celebrar o seu regresso. O que morreu? Tem coisa que morreu, estava morto, mas caiu em si e ressuscitou. Porquanto este meu filho estava morto e voltou à vida. O que eu preciso entender na minha vida que morreu ou está morrendo? Caiu em si, as coisas alinhou. Qual é a mente do diabo? Não vai na presença de Deus, não. Você não vai ser escutado, não. Qual é a voz de Deus? Filho, vem aqui na minha presença. Filho, vem aqui comigo que eu vou te beijar, vou te abraçar, vou colocar um anel no dedo. Entregou a fazenda de novo? Não sei. Não sei. Você entregaria? Não, eu não entregaria. Eu, como ser humano, não daria a fazenda de novo. A pessoa tem um filho que é drogado. Aí o filho fala: pai, me interna. Ah, peraí. Mas tem uma conduta lá. Ah, não. Produziu fruto. Produziu fruto. Mas agora eu vou te falar uma coisa, que não é nem minha, é de Deus. Põe o 16 aí. 1 Samuel 16, 7. Presta atenção. Eu faria isso, eu não colocava, só se desse fruto. Mas eu não penso assim, não impressione diante da tua aparência. Metade do versículo, tá? Vou falar pra gente entender o contexto. Entretanto, Yahvé assegurou: não te impressione diante da tua aparência, nem da estatura deste homem, pois eu o rejeitei. Agora aqui, ele estava com julgamento, não estava? Samuel estava com julgamento, eu estou com julgamento, eu estou com julgamento. Eu não vou pôr a fazenda de novo na mão, não. Eis que Deus enxerga não como o ser humano. Não como o ser humano vê, porquanto o homem vê e julga, e toma elevada consideração a aparência. Mas o Senhor sonda o coração. O que eu preciso entender? Querido, Deus sonda o coração, o meu e o seu. Ele sabe o que está lá dentro. O que os demais viventes da terra vão falar,
vão continuar falando. Eu preciso estar limpo com Deus. Você acha que se ele ficasse lá, passando fome, ele ia comer um novilho novo? Não. Ele ia ter um anel de novo no dedo? Não. Ele ia ficar lá sofrendo. Por quê? Porque fica escutando a voz do diabo. Não, isso aí você não vai resolver nunca na sua vida mais. Você resolve. Quem não resolve, chega na presença do Pai, começa a clamar, tá sofrendo. Eu tô sofrendo. Peraí. Não, tem um sofrimento nessa área aqui que não é comum. Não, peraí. Tem uma coisa aí. Não é possível. Ah, mas refletiu do outro. Não, peraí. Vamos alinhar as coisas com Deus aqui. E às vezes o alinhar com Deus é muito fácil, porque eu vou entrar e vou falar com Deus. Às vezes o alinhar com Deus é alinhar com pessoas, que é o que é mais central nessa história aqui. Ô pai, é o seguinte, eu pequei contra o senhor, fiz tudo errado. O que ele falou? Não, filho, vem cá, vou te beijar, vou te abraçar, vou te beijar, vou te abraçar, vou te colocar roupa nova. Vou colocar um anel no teu dedo. Ó, e outra coisa, vamos fazer uma festa aqui. Tem coisa que morreu, põe lá, filha, volta lá no 17:23, por favor. Lucas 15. Ó, foi quando não, o versículo 23. Ó, trazei o novilho gordo, preparai, comamos e façamos uma grande festa. 24. Porquanto este meu filho estava morto e voltou à vida. O que precisa na minha e na sua vida? Ressuscitar. Deus é fiel, mas eu preciso tomar uma atitude. É grande a atitude? Deus te dê força, Deus me dê força, atitude grande. É atitude pequena? Vai lá, toma uma atitude pequena. Olha, Deus, movimenta as coisas aqui e a gente vai clamando e vai fazendo a nossa parte. Aí Deus, ó, no estalar de dedo, ele movimenta as coisas e cria um caminho para a gente ir lá e consertar a atitude que nós tomamos insensata. Deus é fiel. O que eu preciso entender? Chega na presença dele sabendo que você é filho. Como é que se comporta o filho? Tem nas maneiras, cada filho tem um comportamento. O que eu preciso entender? Se eu clamar a Deus, ele vai explicar, ó. Eu falei para vocês me escutar, vocês não me escutou. Mas vou movimentar as coisas aí. Aí Deus já começou a movimentar as coisas com Gideão. Chegou na presença, ô Jesus, não, para onde que nós vamos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Só alinha com Deus, em nome de Jesus. Só alinha com Deus. As coisas só alinham com o Senhor. O cara falou o quê? Voltar-me-ei e vou falar com meu pai. Vou voltar e falar com o pai. Amém? Em nome de Jesus, vamos nos colocar de pé? Glória a Deus, aleluia, Jesus.